Brasil, em parceria com a Geoassociados, divulgou a 17ª edição do Ranking do Saneamento. O levantamento avaliou os 100 municípios mais populosos do país e destacou os 20 que mais avançaram na universalização dos serviços de água e esgoto. Na edição de 2025, Campinas, no estado de São Paulo, alcançou a primeira colocação, seguida por Limeira, também paulista, e Niterói, no Rio de Janeiro. Entre os 20 municípios mais bem avaliados, 9 pertencem ao estado de São Paulo, 5 ao Paraná, 3 a Minas Gerais, 2 a Goiás e 1 ao Rio de Janeiro. A análise considerou 3 dimensões principais: o nível de atendimento à população, a melhoria dos serviços de saneamento e a eficiência na gestão. Foram utilizados indicadores como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, investimentos por habitante e índices de perdas na distribuição. Campinas obteve nota máxima em todos os quesitos avaliados. Os resultados refletem o impacto do Plano Campinas 2030, lançado em 2021, com investimento superior a 1 bilhão e 100 milhões de reais. O plano contempla ações como ampliação da capacidade de reservação, redução de perdas, produção de água de reuso e implantação de nova fonte de captação. Com esses avanços, Campinas antecipou em 10 anos as metas de universalização previstas no Marco Legal do Saneamento, que estabelece 99% de cobertura de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2033. Reportagem Maria Clara Abreu. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, assinou um termo de compromisso com o Banco Inter, a Facta Financeira e a Cobútil Sociedade de Crédito Direto. As instituições se comprometeram a suspender imediatamente a cobrança do seguro prestamista nos empréstimos consignados. Esse seguro, vinculado ao crédito, cobre dívidas em caso de morte, invalidez ou desemprego, mas vinha sendo incluído indevidamente nas operações. A partir do acordo, fica proibida a oferta desse seguro sob qualquer nome quando o pagamento for descontado diretamente do benefício previdenciário. As instituições também deverão devolver os valores cobrados indevidamente após análise administrativa com direito à defesa. Em troca, o INSS autorizou a retomada da averbação de novos empréstimos pelas 3 empresas enquanto os processos seguem em andamento. Elas estavam suspensas desde 15 de outubro. Na semana passada, o INSS já havia firmado compromisso com o banco BMG, que vai ressarcir mais de 7 milhões de reais a cerca de 100 mil beneficiários. O valor vai ser abatido diretamente nas faturas. Outras instituições, como o C6 Bank, estão ajustando suas práticas voluntariamente. O banco decidiu suspender propostas com pacotes de benefícios por tempo indeterminado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A Receita Federal encerrou a edição 2025 da Operação Fronteira, com recorde histórico de apreensões de mercadorias ilegais no Brasil. Durante 11 dias, mais de 400 servidores, junto a centenas de agentes de órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal, atuaram de forma integrada para combater o contrabando e o descaminho. Os resultados preliminares indicam que cerca de 160 milhões de reais em produtos ilegais foram retirados de circulação, mais que o dobro do ano passado. Também foram apreendidas 3,5 toneladas de drogas, 160 veículos utilizados pelo crime e 27 pessoas foram presas. Entre os bens confiscados estavam cerca de 215 mil litros de bebidas falsificadas e mais de 1.000 armas. O órgão destacou que a operação é fruto da integração federativa e do planejamento estratégico, que incluiu mapeamento de rotas, uso de drones e helicópteros, além de cooperação internacional. Para a Receita Federal, atacar o pilar financeiro do crime organizado é essencial. Por isso, há atenção especial à rastreabilidade do dinheiro e à regulamentação de criptomoedas.
Ainda de acordo com a Receita, a operação também ampliou a fiscalização para portos, aeroportos e recintos alfandegados no interior do país e garantiu resultados como a prisão de quase 3 dezenas de pessoas e um recorde de apreensões de mercadorias sem disparos e com segurança para a sociedade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Mais de 70% dos municípios brasileiros não contam com uma área ou pessoa responsável por procedimentos e políticas para atividades relacionadas ao que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É o que revela uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE com base em informações de 2024. A lei foi criada em 2018 com o intuito de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Em relação às cidades com mais de 500 mil habitantes, mais de 85% delas já tinham uma organização básica para implementar as diretrizes da LGPD. Em termos regionais, a existência de uma área dedicada ao tema está mais presente no Centro-Oeste, com cerca de 35%. No sul do Brasil, a taxa chega a mais de 33%. Já no Norte, o índice alcança aproximadamente 31%. No Sudeste, a taxa é de pouco mais de 28%. E no Nordeste, de cerca de 21%. A pesquisa mostra ainda que segurança da informação também está entre os principais problemas registrados nos municípios do país. Pelo que revela o levantamento, somente cerca de 18% das cidades disponibilizaram para seus servidores cursos sobre segurança da informação. Quanto ao aspecto de inclusão e educação digital nas escolas do país, a pesquisa mostra que cerca de 80% das cidades disponibiliza Wi-Fi em unidades de ensino públicas municipais para acesso de professores e alunos com o programa ou ação de inclusão e educação digital. De maneira geral, havia mais de 7 milhões de pessoas ocupadas na administração direta e indireta municipal em 2024. O valor corresponde a aproximadamente 3,5% da população brasileira. Já a quantidade de funcionários nos municípios no ano passado registrou uma elevação de quase 4% na comparação com os dados da pesquisa realizada em 2023. Reportagem Marquesan Araújo. Mesmo com a redução de 75% nos casos de dengue em 2025, o Ministério da Saúde alerta que o combate ao mosquito Aedes aegypti deve continuar em todo o país. Na segunda-feira, dia 3, o Ministério lançou a campanha Não Dê Chance para Dengue, Zika e Chikungunya, e anunciou 183 milhões para ampliar o uso de novas tecnologias de controle vetorial. De acordo com o levantamento mais recente, 30% dos municípios brasileiros estão em alerta para dengue, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca que a prevenção deve começar antes do período de maior transmissão. O governo promove neste sábado, 8 de novembro, o Dia D da Dengue, com mobilização nacional e o lema Contra o mosquito, todos do mesmo lado. Entre as ações estão a instalação de estações disseminadoras de larvicidas e o reforço na vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes. As informações são do Ministério da Saúde, reportagem Júlia Borges. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou um estudo que estima os custos para universalizar os serviços de água e esgoto no Brasil, com base na experiência de 367 municípios considerados os mais eficientes. Os valores variam conforme o porte populacional das cidades, que vão de R$ 301 a R$ 394 por pessoa ao ano. Esses dados podem orientar contratos de concessão e programas públicos, conforme o novo marco legal do saneamento. São Paulo e
Paraná concentram a maioria dos municípios analisados, mas há representantes de todas as regiões do país. A pesquisa utilizou dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento e aplicou a técnica de análise envolvetória de dados. Segundo o técnico do IPEA, Fabiano Pompermayer, os resultados do estudo oferecem uma ferramenta prática para a tomada de decisão por parte dos gestores públicos. Abre aspas. Neste trabalho, indicamos benchmarks de custos operacionais que possam ser úteis aos gestores, que irão escolher aqueles mais alinhados à realidade do município. Fecha aspas. O Plano Nacional de Saneamento Básico prevê até 2033 que 99% dos domicílios tenham acesso à água potável e 92% à coleta e tratamento de esgoto. Reportagem Maria Clara Abreu. O governo federal publicou o decreto que institui a Taxonomia Sustentável Brasileira, um sistema de classificação que define critérios técnicos para identificar atividades econômicas consideradas sustentáveis. A taxonomia faz parte do Plano de Transformação Ecológica e será utilizada como referência para orientar políticas públicas e instrumentos econômicos. Com a nova ferramenta, órgãos públicos, empresas e instituições financeiras passam a contar com um padrão técnico único para rotular projetos ativos e investimentos sustentáveis. De acordo com o governo, isso ajuda a organizar informações, dar transparência ao uso de recursos e facilitar a comparação de dados entre setores. A taxonomia considera 3 condições principais: contribuição da atividade para objetivos ambientais, climáticos ou sociais, não causar impactos negativos significativos e o cumprimento de salvaguardas mínimas. Nesta primeira fase, os critérios abrangem áreas como agricultura, energia, saneamento, construção civil, transporte, turismo e tecnologia. Também inclui parâmetros para a redução de desigualdades de gênero e raça, sendo a primeira taxonomia nacional a incorporar essa dimensão. Segundo o Ministério da Fazenda, a implementação será gradual. O Comitê Interinstitucional responsável pela taxonomia fará atualizações periódicas e coordenará um sistema de monitoramento, relato e verificação dos dados declarados. Haverá também fase de capacitação e testes voluntários com empresas e organizações. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Mulheres que trabalham no setor privado ainda recebem menos do que os homens. É o que mostram os dados do novo relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios, elaborado pelo Ministério do Trabalho com base em informações do Relatório Anual de Informações Sociais, o RAIS, de 54 mil empresas com 100 ou mais empregados, considerando o período entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025. Ao todo, foram avaliados pouco mais de 19 milhões e 400 mil vínculos empregatícios, sendo cerca de 41% deles de mulheres e o restante, quase 60%, de homens. A remuneração média delas ficou em R$ 3.908,76, enquanto a dos homens chega a R$ 4.958,43, uma diferença de 21,2%. O relatório aponta também que a desigualdade aumentou nos últimos meses, já que a diferença ficou em 19,4% no primeiro relatório da série, que foi publicado em março do ano passado. Quando o recorte é por raça, o cenário piora. Mulheres negras recebem, em média, R$ 2.986,50, enquanto homens não negros chegam a R$ 6.391,94, uma diferença de mais de 50%. Apesar do crescimento da presença feminina nas grandes empresas, que passou de 40% em 2023
Para os atuais 41,1%, elas ainda concentram apenas 35% da massa salarial. Entre os fatores mais citados pelas empresas para justificar a diferença estão o tempo de experiência, metas de produção e planos de carreira. Porém, menos da metade das companhias tem políticas para promover mulheres e só 1 em cada 5 oferece auxílio creche ou licença parental estendida. Ainda de acordo com o relatório, se a soma total dos valores recebidos pelas pessoas ocupadas acompanhasse o crescimento da presença feminina no mercado de trabalho, cerca de 92 bilhões e 700 milhões de reais poderiam ser injetados na economia brasileira. Da Rádio 2, Milena Abreu. Até o momento, já foram feitos mais de 6 milhões e 100 mil pedidos para avaliar se foi feito desconto indevido de associação. A maioria dos pedidos foi feita pelo Meu INSS, que responde por mais de 3 milhões e 300 mil registros. Outros 410 mil pedidos foram realizados pela Central 135 e mais de 2 milhões de registros chegaram pelos Correios e já aderiram ao acordo de ressarcimento a aposentados e pensionistas mais de 3 milhões e 600 mil beneficiários. O prazo para aderir ao acordo segue aberto. O procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos. Pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou nas agências dos Correios. E atenção, o INSS reforça que todos os serviços podem ser solicitados diretamente pelos interessados em canais oficiais, sem que seja necessário pagar nada por isso. Em caso de dúvidas ou denúncias, fale com o INSS. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Maria e José continuam sendo os nomes mais frequentes no país desde 2010. O resultado faz parte do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022 do IBGE, chamado Nomes no Brasil. Esta edição traz a novidade da inclusão de sobrenomes no mapeamento, sendo que Silva lidera em números de registros, identificando 16,76% da população. O site disponibiliza os nomes e sobrenomes organizados por gênero, período de nascimento da pessoa e letra inicial. Ao acessar o site, é possível gerar rankings de nomes e sobrenomes conforme o local selecionado pelo usuário: Brasil, unidades da federação ou municípios. Ao consultar os nomes mais frequentes no ranking, é possível notar que em Morrinhos, no Ceará, e Bela Cruz, também no Ceará, a cada 100 pessoas, 22 se chamam Maria, representando 22,3% e 22,21% do total da população das respectivas cidades. Na cidade de Santana do Aracaú, no Ceará, a cada 10 pessoas, uma se chama Ana, equivalente a 10,41% do total da população. Já em Buriti dos Montes, no Piauí, a curiosidade ocorre com o nome Antônio, sendo registrado em 10,06% do total dos moradores. Entre os sobrenomes, 43,38% dos cidadãos de Sergipe possuem Santos no registro. Já em Alagoas e Pernambuco, o sobrenome Silva lidera o ranking. O sobrenome está em mais de 1/3 dos registros das populações de ambos os estados, 35,75% e 34,23% respectivamente. Foram contabilizados quase 130 mil nomes próprios. Já os sobrenomes somaram mais de 200 mil. Na plataforma, é possível saber o número total de pessoas registradas e a concentração de registros por local. Além disso, também há como saber a frequência de registros por década. Por exemplo, após o cruzamento de gráficos de incidência, a pesquisa aponta que Osvaldo e Terezinha deram lugar a Gael e Helena. O site traz outra novidade, o Mapa Mundo Nomes do Mundo, que possibilita navegar pelo mapa e descobrir os nomes e sobrenomes mais comuns nos respectivos países. A plataforma pode ser acessada em censo2022.ibge.gov.br/números. Reportagem Bianca Mingotti.